No Acre são 7 horas e 19 minutos. Já estamos de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco desta quarta-feira, hoje 19 de junho. Agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia e relembrando que outras informações você vai acompanhar no decorrer da nossa programação. Conforme eu anunciei antes do intervalo comercial, eu recebo aqui nos estúdios do Bom Dia Rio Branco o vereador Emerson Jarudi. Bom dia, vereador. Seja bem-vindo mais uma vez ao Bom Dia Rio Branco. Obrigado pelo convite mais uma vez. Continua sem partido? Continuo sem partido ainda, mas a legislação eleitoral me permite o prazo até abril do ano que vem para me filiar para poder participar das eleições. O senhor foi eleito em 2016 por qual partido? Pelo PSL à época. PSL. Isso. Por que o senhor foi candidato pelo PSL naquela época? Olha, nós verificamos aquele partido o qual nós teríamos chances de ser eleito e de fato acertamos. Conseguimos ser eleito dentro do PSL, mas dentro de uma proposta totalmente diferente. Mas tinham também outros fatores, acredito eu, que influenciaram sua ida e disputar uma eleição pelo PSL. Que era aquela questão de um partido que não tinha nenhuma mancha, nenhuma nódoa, vamos dizer assim. Esse também foi um fator que contribuiu? Nós analisamos estritamente a formação da chapa, né? Nós verificamos que não tinha nenhum medalhão, né, que é a linguagem popular, não tinha ninguém com mandato. Era uma chapa paritária, ou seja, todos podiam ganhar, né? Os 26 candidatos tinham reais chances de ganhar. E nós fizemos uma campanha, como você sabe, sem placa nas casas, sem carro de som nas ruas, sem pessoas pagas para balançar a bandeira, uma campanha que custou R$12 mil e está registrado no TRE. Então, foi uma campanha bem simples. Nós queríamos competir com quem realmente estava em pé de igualdade. Conseguimos, fomos eleitos, deu tudo certo. Vereador, agora surgiu uma história aí, que eu queria que o senhor confirmasse ou desmentisse, vamos dizer assim, de que o senhor seria candidato a prefeito de Rio Branco. Inclusive, o senhor teve conversas com o deputado Roberto Duarte, que foi seu colega de parlamento. Houve esse convite para que o senhor fosse candidato pelo MDB, uma vez que o Roberto é presidente da Executiva Municipal e deve organizar o partido para disputar as eleições no ano que vem. Teve esse convite? Teve esse convite. O Roberto é um colega nosso de parlamento, na época que ele era vereador na Câmara Municipal. E ele realmente fez esse convite para a gente sair candidato a prefeito ou então para a reeleição como vereador. Deixou bem à vontade para que a gente pensasse, conversasse com a população e em breve desse uma resposta. Mas eu acredito que, acima de tudo, nós temos que pensar em Rio Branco para 2020, naquilo que a gente pode contribuir. Mas o que o senhor se apaixonou mais? Ir para uma eleição pelo MDB ou disputar uma chapa majoritária? Olha, Tião, eu costumo dizer que poder executivo é tomada de decisão. A gente acredita que uma tomada de decisão correta influencia demais na vida da população de Rio Branco. E, consequentemente, uma decisão errada prejudica demais. E aqui eu te dou um exemplo. Hoje nós estamos tendo uma grande dificuldade com a Operação Verão, que era para ter começado pelos bairros e está começando pelo centro da cidade. Então, isso é uma tomada de decisão. Poxa, se nós temos 9 equipes, nós deixamos 8 nos bairros e uma no centro da cidade, para que assim a gente possa atender onde está mais castigado. Nós temos andado, Aroeira, Belo Horizonte, os bairros estão extremamente castigados. Foi o senhor, já que o senhor tocou nessa história da Operação Verão, que fez umas imagens, colocou nas redes sociais, dizendo que a prefeitura estaria tapando buraco onde não tinha buraco, e foi desmentido pela prefeitura, foi isso? Exatamente. O que é que nós fizemos? Uma reclamação dizendo que eles estavam abrindo buraco no centro da cidade para poder tampar, e comprovamos isso através de vídeo. Nós pegamos a equipe no exato momento que eles estavam quebrando o asfalto e asfaltando novamente sem necessidade alguma, sendo que os bairros estão castigados. Pedimos o cronograma da Operação Verão. Das 33 ruas que eram para eles fazer na primeira quinzena, 60% do cronograma não tinha sido concluído dentro do prazo. Ou não tinha iniciado ou não tinha concluído. Ou seja, há uma desorganização muito grande. A população já não aguenta mais esperar, porque a desculpa era o inverno, que estava castigando muito e que, portanto, não poderiam atuar. E agora, de fato, no verão, não está atuando da maneira correta. E é por isso que eu falo, poder executivo é tomada de decisão. A gente precisa de alguém que tome as decisões da maneira correta. Se chegasse a disputar a Prefeitura de Rio Branco, quais seriam suas bandeiras de luta? O que o senhor defenderia? Olha, nós temos vários aspectos para trabalhar, Tião. A educação é um ponto principal que eu digo. Somente com ela que nós vamos melhorar o futuro do nosso município e também do nosso estado do Acre. Hoje ainda nós estamos num nível de discussão muito baixo. Nós estamos discutindo se a escola tem goteira, se a escola vai ter vaga para todo mundo.
Enfim, são condições básicas. Eu participei recentemente de um congresso chamado Bet Educar, o maior da América Latina. Mas quando o senhor fala, lhe interrompendo, em situações básicas, goteira e etc., desgaste, deterioração, isso tudo cai na questão de orçamento, de recursos. Perfeito. E a prefeitura muitas vezes reclama e diz que não há recursos para que seja feito o reparo, o investimento. Como é que o senhor iria trabalhar? Olha, 25% do orçamento de Rio Branco é destinado Destinado à à educação. educação. Um quarto do orçamento de Rio Branco é destinado para a educação. Isso é suficiente? É suficiente. Nós precisamos melhorar e muito a nossa educação. É claro, nós vamos conseguir emendas com a bancada federal, emenda com os próprios vereadores, deputados, para que assim a gente possa melhorar. Mas o orçamento que nós temos dá para trabalhar muitas coisas boas. E é o que eu estou falando, nós estamos num nível muito superficial, discutindo kit escolar. E como eu disse, recentemente eu estive na Bet Educar, que é o maior congresso da América Latina de educação, e lá estão discutindo robótica, inteligência emocional, qualidade do ensino, e aqui nós não conseguimos nem chegar nesse debate. Soa até como soberba eu falar de robótica nas escolas, sendo que não consegue nem se entregar um kit dentro do prazo, não consegue iniciar as aulas dentro do calendário normal, que era para ter começado em fevereiro, começou em março. Então, isso é uma falta de respeito muito grande. Então, nós precisamos ajustar e fazer o feijão com arroz, tio. Rio Branco precisa fazer o feijão com arroz para que a gente possa passar para o próximo patamar. Hoje, por exemplo, somente 23% dos lares de Rio Branco tem tratamento de esgoto. Ou seja, ninguém está debatendo saneamento básico e passou essa competência hoje para o Estado. O Estado precisa de 1,7 bilhões de reais para poder universalizar o acesso a esgoto e água, ao saneamento básico. O Estado não tem esse dinheiro. E como é que fica? Então nós precisamos discutir, pensar Rio Branco. É isso que eu digo, nós precisamos pensar Rio Branco. Hoje, um dos grandes problemas, não só de Rio Branco, do Acre, também do nosso país, é o desemprego. E o que é que nós temos feito para melhorar o emprego no nosso município? Temos dificultado a vida do empreendedor, que não consegue gerar mais empregos e, consequentemente, há um mercado aí que só busca o espaço na função pública. E todo mundo quer um cargo comissionado, todo mundo quer um emprego dentro da administração pública, porque a iniciativa privada não consegue avançar. Em um momento de crise como esse, por exemplo, a prefeitura está aumentando em 20% o IPTU. Né? Guardadas as devidas proporções, obviamente, recentemente nos Estados Unidos houve uma crise e eles fizeram foi diminuir lá o imposto em 30% referente ao IPTU nosso aqui. Por quê? Lá o governo se vê como um amigo do cidadão. E aqui é o contrário, é sempre pensando como pode prejudicar. Né? Outro ponto, a Zona Azul. Será que de fato está sendo bem aproveitado, não está sendo bem aproveitado? Porque o que a gente está percebendo é que está se tornando Isso é contra a Zona Azul? Uma indústria de multa. Da forma que está sendo implantada, eu sou totalmente contra. Está sendo uma indústria de multa. As pessoas querem pagar, estão com dinheiro na mão, muitas vezes não conseguem, a máquina não funciona, o fiscal não quer receber. Ou seja, tudo com o intuito de receber através de multas. E aí, volto a dizer, o Poder Executivo é tomada de decisão. A gente precisa tomar as decisões corretas para que a população seja beneficiada. Do contrário, nós vamos ter um caos no nosso município. Então, temos que pensar, principalmente, na forma de melhorar o emprego do nosso município, a educação. A saúde hoje pode melhorar em muito se a gente conseguir aumentar a sua produtividade. Hoje, o cidadão de Rio Branco poderia muito bem marcar uma consulta da sua casa mesmo, através de um celular, por um aplicativo. Olha que coisa boa seria se nós, da administração pública, tivéssemos o controle de quantos atendimentos o médico estaria fazendo, quais foram os medicamentos que ele passou para o paciente, tudo isso na ponta dos nossos dedos. Então, nós precisamos melhorar a eficiência em todas as áreas do município, fazer o feijão com arroz para que a gente possa levar o patamar da discussão. Agora, vereador, pensando em uma candidatura à Prefeitura de Rio Branco, ou até mesmo a uma reeleição pelo MDB, não iria de encontro a tudo aquilo que o senhor falava em discursos anteriores, de partidos que barganhavam, de partidos envolvidos em corrupção? Não seria totalmente contraditório? Excelente pergunta, Tião. Inclusive, me foi feita ontem também. A questão dos partidos e o que eu acho sobre os partidos, eu vou continuar achando. Eu acredito que a gente tem que fazer uma reforma eleitoral para ontem. É tão importante quanto a reforma da Previdência, a reforma penal, é a reforma eleitoral. Hoje, os partidos só servem para barganha. Isso é uma realidade que a gente tem que encarar. Agora, pessoas boas e ruins nós temos em absolutamente todos os partidos. O que nós precisamos fazer é justamente criar um sistema onde o cidadão comum, como eu, você também, consigam chegar
a se eleger e fazer um mandato. Hoje, infelizmente, essa condição não é para todos. Nós sentimos isso na pele na campanha de 2016. Então, nós precisamos mudar essa realidade. É uma reforma que precisa ser feita para dar oportunidade para o cidadão comum também entrar dentro da política, e não aqueles que estão sendo sempre beneficiados, privilegiados. E essa é uma realidade que a gente tem que encarar. Eu costumo dizer que a política que a gente quer não vem dos políticos que a gente tem. Precisamos reformular isso para que a gente consiga avançar. Esse é um pensamento que eu tenho e eu vou continuar tendo. E quando o senhor me diz que dentro dos partidos existem pessoas boas e pessoas ruins, então significa que o senhor poderia disputar uma reeleição pelo PT também? Não, pelo PT não, porque foi um dos partidos, inclusive, que eu batalhei muito para que a gente pudesse retirar do poder, da perpetuação que nós tivemos Mas dentro o MDB do estado estava do Acre. junto com ele. Aqui? Não, a nível nacional, por mas exemplo. o MDB... Tivemos, inclusive, por exemplo, ex-presidente da República preso, Sim, envolvido em escândalos de grande exatamente. proporção. Nós tivemos no PT, no MDB, no PSDB, e se a gente for buscar também, o PP foi o mais envolvido. Ou seja, é o que eu estou te falando, todos os partidos hoje têm pessoas boas e têm pessoas ruins. Então conclua a sua resposta. Por que o senhor aceitaria disputar pelo MDB e não pelo PT? Mas o MDB me fez um convite, ainda não houve nenhum aceite. O que eu disse ao MDB, e é o que eu digo para você e a população, é que nós vamos conversar com a população, verificar justamente o pensamento dela, e se acharmos que é o melhor caminho, que é possível fazer uma política limpa e transparente, como a gente vem fazendo. Inclusive, no meu primeiro dia de trabalho, eu tive um problema com o partido. Eu tive a CPI do transporte público e fui ameaçado de cassação, mas preferi ficar ao lado da população. Isso repercutiu na época, foi noticiado, mas a gente manteve o nosso posicionamento. E é isso que importa. Eu não estou preocupado com o partido e deixei isso bem claro com o PSL. Da mesma forma, a gente vai conversar com qualquer partido que seja para a gente poder se filiar. O que nós temos que colocar, Tião, é o cidadão em primeiro lugar. O PT, a gente sabe, deixou o nosso povo na miséria. Nós tivemos 50% da população hoje ganhando menos de meio salário mínimo. Outros 25% com 1/4 do salário mínimo. Significa dizer que hoje 75% da nossa população ou está na pobreza ou na extrema pobreza. Esse é o legado deixado pelo PT no nosso estado do Acre. Agora, outra situação. O senhor usa muito as redes sociais, inclusive a sua assessoria foi feita através, podemos dizer que através também de rede social, de pesquisa, de concurso e etc. e tal. Como é que o senhor pretende usar, ou o senhor usará essas mesmas redes sociais, a tecnologia, para decidir o seu futuro, se vai ou não para o MDB ou para qualquer outro partido? O senhor deverá fazer isso? Sim, eu costumo dizer que as redes sociais é um mecanismo de transparência. Lá a gente divulga todo o nosso trabalho e passa para a população. É o que a gente tem deixado bem claro. Então, as redes sociais hoje vêm como uma ferramenta para auxiliar, principalmente na campanha eleitoral. Nós tivemos exemplo agora, o próprio Bolsonaro, que teve uma votação expressiva utilizando muito das redes sociais, conseguiu baratear o custo de campanha. E isso é muito bom. Nós fizemos isso em 2016 e por isso nós tivemos um resultado bom e também uma campanha enxuta. Campanhas milionárias levam, consequentemente, à corrupção, isso é óbvio. Ninguém vai tirar dinheiro do bolso, colocar altas quantias para trabalhar pela população, porque quando chega lá dentro, vai querer uma forma de pegar esse dinheiro de volta. E isso não é investimento, política não é investimento. E é assim que muitos enxergam. Então, a gente precisa utilizar de ferramentas como as redes sociais para poder ter maior abrangência, divulgar os nossos trabalhos e também fazer campanha eleitoral, já que a legislação permite. É uma ferramenta excelente. Vereador, algo que o senhor quer acrescentar que a gente não tenha comentado aqui? Olha, eu quero agradecer mais uma vez o convite, agradecer a população de Rio Branco, que hoje está fazendo esse pedido para que a gente também saia candidato a prefeito, mas como tenho falado, é uma decisão em conjunto, a gente tem que ouvir a população primeiramente, mas acima de tudo a gente fica feliz porque é um reconhecimento do nosso trabalho durante esses 2 primeiros anos. Eu sou um felizado. Eu costumo dizer que para quem ganhou uma campanha da maneira que a gente ganhou, nos sinais, panfletando, conversando com a população, a gente já foi longe demais. Só para que fique bem claro, o senhor disse que a legislação lhe permite escolher um partido até abril do ano que vem. Isso. O senhor pretende esperar até os 45 do segundo tempo ou deve tomar essa decisão antes? Olha, vamos conversando. Acredito que o momento é de escutar. E eu, particularmente, tenho escutado muito, Meu pai que está me assistindo agora, quando eu pegava uma surra, quando eu ia falar alguma coisa, ele dizia, meu filho, calado, você ainda está errado. Então, eu aprendi a ouvir muito desde cedo, Então, o momento é de ouvir. Vamos ouvir a população.
o que elas avaliaram do nosso mandato, tudo aquilo que nós nos comprometemos a fazer como vereador, nós fizemos, né? Fizemos processo seletivo para contratar nossa equipe técnica, reduzimos os gastos do gabinete em quase R$500 mil ao longo. Hoje somos o vereador com o maior número de proposições dentro da Câmara Municipal de Rio Branco, com mais de 7 mil proposições. Então, o nosso trabalho nós estamos fazendo e queremos finalizar com o mesmo empenho e dedicação que iniciamos lá em 2017. 7 horas e 35 minutos, eu conversei aqui com o vereador Emerson Jarudi, por enquanto sem partido. Vereador, obrigado por sua vinda e sucesso. Obrigado a você, obrigado aos que nos assistiram. E qualquer dúvida, podem consultar nossas redes sociais lá, nós damos todas as informações do nosso mandato também, qualquer dúvida que vocês tiverem. 7h35 e com isso eu termino o Bom Dia Rio Branco desta quarta-feira, agradecendo sua audiência e relembrando que outras informações você acompanha no decorrer da nossa programação ou no site www.oriobranco.net. Tenham todos uma excelente quarta-feira e até o próximo programa.